Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de agosto de 2018. Gisele, com a característica de todo este mês de agosto, inclusive entrando já no mês de setembro, sessões realizadas não apenas às quartas e quintas-feiras, como tradicionalmente, mas também nas manhãs das quartas-feiras. E por conta disso, nós tivemos assim, uma semana com muitos temas os quais podemos abordar agora, incluindo a eleição do ministro Dias Toffoli pelo plenário para ser o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux como vice, ressarcimento ao erário, sacrifício de animais em ritos de religiões de matriz africana. Temas bastante variados. Extremamente variados, Cadu. E aí nós já estamos entrando nessa reta final da gestão da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal e caminhando para na próxima semana, como você já adiantou, teremos então marcada a posse do ministro Dias Toffoli para o dia 13. Então, até o dia 12 de setembro, nós teremos sessões todas as quartas-feiras pela manhã. E nós tivemos realmente destaques nessa semana no que diz respeito ao processo que tratou do prazo, né, para as ações de ressarcimento ao erário, inclusive um recurso extraordinário com repercussão geral, e o início do julgamento desse outro recurso extraordinário que trata exatamente da legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em rituais de religiões de matriz africana. Lembrando que todas as quartas-feiras, durante o mês de agosto até o início de setembro, nós teremos sessões plenárias pela manhã e à tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na última quarta-feira, nós tivemos, justamente dentro dessa dinâmica, a reunião dos ministros convocados pela ministra Carmen Lúcia. Vamos ver na reportagem. A sessão plenária desta quarta-feira foi aberta pela ministra Carmen Lúcia, com a retomada do julgamento de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade encaminhada por partidos políticos. Eles são contrários a uma lei de 1998, que define critérios para a contratação temporária de trabalhadores, permitindo que as regras sejam estabelecidas em convenções e acordos coletivos. A mesma lei também trata da rescisão e do pagamento de multa pelo fim do vínculo de trabalho. De acordo com os autores da ação, há violações aos princípios da isonomia e do vínculo empregatício. Por isso, pedem a suspensão da validade da lei. Esta ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo Partido Comunista do Brasil, volta-se contra a Lei 9.601 de 98, que dispôs sobre o contrato de trabalho por prazo determinado. Não o contrato do 443 e outras modalidades de contrato trabalhista, mas aquele que decorre das convenções e acordos coletivos de trabalho. Tem-se nas normas impugnadas exatamente este dado. Artigo 1º, as convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, independentemente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento para admissões que representem acréscimo no número de empregados. Os parágrafos afirmam que as partes estabelecerão na convenção ou acordo coletivo a indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato, as multas pelo descumprimento de suas cláusulas, não se aplicando pelo parágrafo 2º deste artigo 1º ao contrato de trabalho previsto neste artigo disposto no artigo 451 da CLT. Garante-se a estabilidade provisória da gestante, do dirigente sindical, ainda que suplente, do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, do empregado acidentado, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes. Para os contratos, dispõe-se ainda que, para os contratos previstos naquele artigo, o prazo é de 18 meses, e já houve alteração deste prazo. O artigo 3º dispõe que o número de empregados contratados nos termos desta lei obedecerá ao limite estabelecido no instrumento decorrente na negociação coletiva, não podendo ultrapassar, e aí se fixam os percentuais. As reduções previstas são asseguradas e o artigo
Quinto, dispõe que as empresas que, a partir da data de publicação desta lei, aumentam seu quadro de pessoal em relação à média mensal do número de empregados, terão preferência na obtenção dos recursos no âmbito dos programas executados pelos estabelecimentos federais de crédito, especialmente o BNDES. Cuida-se ainda ali do descumprimento pelo empregador do disposto nesta lei, que fica sujeito à multa, e ainda se estabeleceu a necessidade de o Poder Executivo regulamentar esta lei. O julgamento foi suspenso por falta de quórum, assim como as outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou suspender o pregão e, se houver condições, ainda no período da tarde, eu faço de novo um resumo do relatório e dou continuidade com a presença dos outros ministros. Na sequência, os ministros passaram para o julgamento das listas dos ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Edson Fachin. A lista do ministro Dias Toffoli tinha um agravo regimental apresentado contra uma decisão monocrática num recurso em processo no qual ficou estabelecido o direito de servidores estaduais ao recebimento de reajuste salarial trimestral, baseado em índice federal, o IPC. Ele negou provimento ao agravo regimental e foi acompanhado pelos demais ministros. E, em face do exposto, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo regimental. Após a análise das listas, a ministra encerrou a sessão. Gisele, esse julgamento, nós tivemos uma questão de quórum para questões constitucionais, havia quórum para a realização da sessão, mas como nesse caso especificamente se envolvia uma questão constitucional, o pregão foi suspenso. Foi suspenso, Cadu, exatamente por esse aspecto que você acabou de mencionar. Nós temos para o Supremo Tribunal Federal, vamos chamar assim, de 2 tipos de quórum. Um quórum para a sessão de julgamento e um quórum para instalar a votação, para a própria votação. Para que se tenha julgamento de questões constitucionais no Supremo Tribunal Federal, então é necessário que estejam presentes dentro do plenário, no mínimo, 8 ministros. E para a votação de matérias constitucionais, eu preciso ter voto de pelo menos 6 ministros. Então, por não ter esse número mínimo de 8 ministros no plenário na ocasião, teve que suspender, né, o chamamento desse processo, que vai ficar para uma outra oportunidade. E que nós vamos acompanhar ao vivo na TV Justiça, no Direto do Plenário e também, é claro, aqui no Plenárias. Vamos para a sessão plenária da quarta à tarde. Os ministros do Supremo retomaram na sessão da tarde desta quarta-feira a discussão sobre a prescrição de ação civil pública de ressarcimento ao erário em caso de improbidade administrativa. O julgamento foi retomado nesta quarta-feira com o voto do ministro Marco Aurélio. Para ele, o prazo de 5 anos previsto na Lei de Improbidade Administrativa de 1992 deve ser respeitado. Não posso votar desconhecendo um sistema, desconhecendo que o legislador da Lei de Improbidade tomou de empréstimo um prazo uniformizado bilateral, porque diz respeito à prescrição da ação do Estado contra o cidadão e da ação do cidadão contra o Estado, que é o prazo de 5 anos. Já o ministro Celso de Mello disse que todos os agentes públicos são responsáveis perante a lei. O decano, ao votar para que casos de improbidade não prescrevam, destacou que o maior interesse deve ser o da moralidade. O serviço público tem que atender ao que é justo e honesto para a sociedade a que se destina. A administração pública tem, pois, que tomar a si a responsabilidade de realizar os fins da sociedade segundo padrões normativos de justiça e de justeza, esta configurada pelo conjunto de valores éticos que revelam a moralidade. A ministra Carmen Lúcia também votou para não haver prazo para o Estado entrar com ações de pedidos de ressarcimento. Não há como se extrair de um texto que tem essa expressão um entendimento diferente pela circunstância de que se erigiu a própria probidade administrativa em princípio da Constituição, repetida em regras que dizem respeito até mesmo aos crimes de responsabilidade do presidente da República. E, por isso mesmo, a improbidade administrativa, que são os atos sobre os quais aqui se examina, faz valer uma regra também
digamos, diferente, para não dizer estranha, ao que se poderia levar em consideração, considerando todo o sistema no qual a imprescritibilidade não se contempla, senão em momentos expressos da Constituição. Os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que tinham votado na semana passada para se estabelecer um prazo, pediram para reajustar os votos. Após análises, ambos chegaram à conclusão de que atos de improbidade dolosos, ou seja, quando há a intenção de prejudicar o Estado, não devem prescrever. Debaixo da nossa toga bate o coração de um homem. E nós temos como dever de ofício aplicar-nos o direito, mas, acima de tudo, fazendo justiça. Se um agente público ímprobo tenha praticado um ato de corrupção, tem consigo ainda o produto da improbidade, o produto do desvio, e isso possa ser judicialmente demonstrado, não tenho conforto em dizer que ele possa conservar o produto do crime ou produto do desvio sem que o Estado possa pretender reavê-lo. Gisele, tivemos decisão nesse caso da questão da improbidade administrativa. Tivemos decisão, Cadu, e algo curioso foi que nós tivemos no plenário uma verdadeira reviravolta em relação a esse placar. E nós tivemos essa reviravolta exatamente porque 2 ministros que haviam votado, no sentido da prescrição das ações de ressarcimento, eles entendiam antes que deveria ser aplicado um prazo de 5 anos, eles mudaram o entendimento, e aí foi o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux, eles mudaram o entendimento para votar, então reajustando o voto depois dos votos dos demais ministros, para poder votar pelo prazo pela ausência de prazo, ou seja, nas ações de improbidade administrativa, quando o Estado ele tem interesse em ser ressarcido e dever também, porque isso na verdade é um direito da sociedade, ressarcido pelos atos ilícitos que foram cometidos, pelas ações dolosas com intenção de dilapidar o patrimônio público, de trazer e causar prejuízo ao erário, não existe mais um prazo, então, que deve ser observado. A grande discussão que foi travada no plenário do Supremo Tribunal Federal é no que diz respeito ao artigo 37 da Constituição, tanto o parágrafo 4º quanto o parágrafo 5º. Por quê? Porque a lei de improbidade administrativa, ela traz um prazo, Cadu, um prazo de 5 anos para as punições disciplinares. Em relação aos ilícitos penais que, porventura, venham a ser causados em razão de atos ali de improbidade administrativa, que também caracterizam improbidade administrativa, a própria legislação penal, ela traz os prazos específicos de prescrição. E aí ficava exatamente essa dúvida, essa discussão em relação ao prazo que o Estado teria para ser ressarcido dos prejuízos sofridos por atos de improbidade administrativa. Então, havia uma discussão se deveria ser esse prazo de 5 anos previsto na lei para as hipóteses de punição disciplinar, ou se não havia prazo algum, ou seja, se era legítimo ao Estado ajuizar a ação civil pública a qualquer tempo, para então se ver ressarcido. Então, houve realmente inicialmente, nós tivemos um placar de 6-2, no sentido de votar pelo estabelecimento da prescrição do prazo, com prazo de 5 anos. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pela ministra Rosa Weber nessa ocasião. Na sessão seguinte, nós tivemos uma inversão desse placar, e aí com a inversão desse placar, porque 2 ministros acabaram votando, reajustando o seu voto, nós tivemos então o resultado, pela providência, pela parcial procedência desse recurso extraordinário, no sentido de declarar que não há prazo, ou seja, que as ações são imprescritíveis, as ações para ressarcimento ao erário público são imprescritíveis, ou seja, podem ser ajuizadas a qualquer tempo, não fica submetida a qualquer tipo de prazo. E você vai ver no próximo bloco a eleição do novo presidente do Supremo Tribunal Federal e ainda os destaques da sessão plenária desta quinta-feira.
Estamos de volta com o Plenárias, agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira e também daqui a pouco um destaque importante ainda da sessão plenária da última quarta-feira, que foi a eleição do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, os ministros do STF deram início na sessão da quinta à discussão sobre o uso de animais em rituais religiosos. No plenário, o representante do Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou que o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos representa uma crueldade. Os animais não podem ser reduzidos à condição de mera coisa ou objeto e, portanto, não possuem um valor meramente instrumental. Por outro lado, o procurador do Estado defendeu a norma e disse que a lei reconhece a liberdade de culto, além de garantir a preservação da cultura brasileira. Que de forma alguma se pode dizer que a norma tenha buscado conferir às religiões de origem africana um caráter de oficialidade. O vice-procurador-geral da República, ao defender a norma, disse que o tema trata de racismo, preconceito e discriminação. Este é um tema de racismo, este é um tema de discriminação e de preconceito. O artigo 215 da Constituição assegura: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O relator, ministro Marco Aurélio, fez uma comparação do caso com o abate bovino. Para ele, não há sentido em proibir o sacrifício de animais quando a população consome carne frequentemente. O ministro votou pela constitucionalidade da norma, desde que não haja tortura. A própria laicidade cai por terra. Inexistindo distinção substancial entre os cultos a justificar o tratamento desigual, ou seja, sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana, como fez o legislador gaúcho. Admitir a prática da imolação em rituais religiosos de todas as crenças ante o princípio da isonomia não significa afastar a tutela dos animais estampada no artigo 225 da Lei Maior da Constituição Federal. Mesmo condutas inseridas no contexto religioso devem observar o grau de protagonismo conferido pela Constituição Federal ao meio ambiente. No Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento, e foi dito da tribuna, o pluralismo político, cumpre a Constituição estabelecer as balizas de convivência pacífica entre os diferentes grupos étnicos, sociais e religiosos. Esse ambiente institucional impõe, de um lado, a tolerância relativamente às crenças de cada qual e, de outro, a adequação de práticas ao referencial mínimo de dignidade veiculado na Lei Maior. O ministro Edson Fachin votou pela total constitucionalidade da norma. Ele destacou que a lei não ofende a igualdade, mas vai ao encontro da história de culturas que foram por muito tempo estigmatizadas. Um Estado que não é católico, protestante, budista, islâmico, ateu, agnóstico ou o que quer que seja, para se tornar um Estado de todos e para todos. Pensar dessa forma, a laicidade assume então a condição de uma proteção constitucional ampliada, afirmou o professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz em obra em conjunto com Bernardo Augusto Ferreira Duarte e Alessandra Sampaio Teixeira. E conclui esse ponto, senhora presidente, dizendo, portanto, que essa dimensão comunitária da liberdade religiosa adquire, assim, nítida feição cultural e, nessa extensão, merece a proteção constitucional, porquanto ligada aos modos de ser e viver de uma comunidade. O julgamento foi suspenso, com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Em virtude de vários argumentos que foram colocados na sustentação, e principalmente agora
pela conclusão do voto de Sua Excelência, o ministro relator, dando uma interpretação conforme, eu vou pedir vista dos autos. Gisele, nós tivemos aqui, portanto, a interrupção com o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas já 2 posicionamentos definidos do ministro relator Marco Aurélio e do ministro Edson Fachin. São votos diferentes, mas na prática o efeito acaba sendo, pelo menos, muito semelhante. Exatamente, Cadu. Nós tivemos o voto inicialmente do relator, que foi do ministro Marco Aurélio, e ele entendeu por bem dar parcial provimento ao recurso extraordinário, no sentido de dar uma interpretação conforme a essa lei que instituiu o Estatuto de Proteção aos Animais no estado do Rio Grande do Sul. E ele entende o seguinte, que deve-se permitir a utilização de animais em rituais religiosos, independentemente de serem religiões de matriz africana ou não. Então, ele amplia aí a questão da utilização dos animais em rituais religiosos para todo e qualquer tipo de religião. E ele entende que é possível, então, a utilização destes animais, desde que não haja tortura nem tratamento cruel, e que esses animais sejam posteriormente abatidos para o consumo. Ou seja, é preciso que tenha, ao final de tudo, o consumo do animal. Então, já o voto do ministro Edson Fachin, que, na verdade, acabou pedindo para adiantar o voto, porque já havia um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele pediu até para que o ministro Alexandre de Moraes pudesse dar uma olhada, né, nos 2 posicionamentos que têm até a mesma conclusão, assim, resultado prático. Então, antes, o próprio ministro Edson Fachin pediu para poder fazer a apresentação do voto dele, que foi no sentido de negar provimento ao recurso. Então, enquanto Marco Aurélio dava provimento parcial, o ministro Edson Fachin nega provimento ao recurso para declarar íntegra a legislação, porque ele entende que só assim será dada efetiva proteção a essa religião de matriz africana, até porque, pela história, foram religiões que têm, na verdade, um racismo estrutural envolvido e que eles merecem, sim, uma proteção, essa proteção específica da forma como a legislação do Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu, porque desta forma, com esse tipo de diferenciação, estaria-se alcançando efetivamente a igualdade. Sem essa questão colocada no voto do ministro relator Marco Aurélio, da obrigatoriedade do consumo da carne daquele animal após o sacrifício. Não há isso no voto do ministro. Não houve essa condicionante no caso do ministro, mas a própria legislação do Rio Grande do Sul, ela fala sobre a utilização de animais destinados à alimentação. Então, não seria qualquer tipo de animal, né? A lei permite a utilização de animais destinados à alimentação. O ministro Marco Aurélio entende, então, que é possível, desde que depois o abate acaba sendo revertido para a alimentação, né? O animal seja consumido. Já o ministro Edson Fachin não fez nenhuma ressalva desse tipo. Mas, por enquanto, nós só temos 2 votos, Cadu, né? A gente precisa aguardar aí o retorno desse processo para o plenário, com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes, e, posteriormente, vamos ver como é que será a decisão. Por enquanto, prevalece a tese, né, de permissão da utilização desses animais em rituais religiosos. Inclusive, os religiosos nem chamam de sacrifício, eles chamam de sacralização. Bom, você vai acompanhar justamente a continuação desse julgamento a partir do voto vista do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente, ao vivo no direto do plenário e, claro, também com os principais momentos aqui no Plenárias. Agora, para fecharmos o programa de hoje, nós vamos voltar um pouquinho para a sessão plenária da quarta-feira. No início da sessão plenária do STF, da tarde daquele dia, por 10 votos, o ministro Dias Toffoli foi eleito para ser o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux ocupará o cargo de vice-presidente. Os ministros vão conduzir os trabalhos da Corte pelos próximos 2 anos. A posse está marcada para o dia 13 de setembro. A eleição para presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça cumpriu o previsto no regimento interno da Casa. Segundo a regra, a escolha deve ocorrer na segunda sessão ordinária do mês que antecede o mandato do novo presidente. Ao parabenizar os colegas, a ministra Carmen Lúcia desejou uma condução proveitosa e tempos mais calmos. Em nome do tribunal, em nome de todos os ministros, em meu próprio nome, eu parabenizo, desejo que seja um período extremamente profícuo, mais calmo, na medida que o direito permite e que o país propicia, para que esta seja uma administração na qual se possa dar continuidade àquilo que é próprio do tribunal, que é de julgar e julgar bem, de maneira eficiente,
com as novas possibilidades que cada administração encontra e pode levar a cabo. O novo presidente eleito, o ministro Dias Toffoli, se manifestou também em nome do vice-presidente eleito, o ministro Luiz Fux. Ele agradeceu a confiança e destacou que a mudança ocorrida a cada 2 anos na presidência do STF segue um princípio republicano. Este é um princípio republicano que esta Corte segue há décadas, da rotatividade entre os seus integrantes, que ora recai sobre os meus ombros e o ombro do querido amigo Luiz Fux. A responsabilidade deste encargo é enorme. Os desafios são gigantescos. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, desejou sucesso aos colegas. Desejo associar-me à saudação que Vossa Excelência fez aos eminentes ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Sua Excelência será, na verdade, o 58º presidente do Supremo Tribunal desde o Império. Também cumprimentou os ministros a Procuradora-Geral da República, desejando um período próspero. Apresentar os cumprimentos do Ministério Público Brasileiro ao excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, ao senhor ministro Luiz Fux, que assumirão a presidência e a vice-presidência dessa Corte e liderarão o sistema de administração de justiça do Brasil no próximo biênio. Desejamos a todos muito êxito nessa missão e estamos certos de que apresentarão o melhor de si à nação. O ministro Dias Toffoli foi nomeado para o STF em outubro de 2009. Natural de Marília, São Paulo, nasceu em 15 de novembro de 1967. É graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor colaborador do curso de pós-graduação da USP. Exerceu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral de 2014 a 2016 e já presidiu as 2 turmas do STF. No Poder Executivo, foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e advogado-geral da União entre os anos de 2007 e 2009. O novo vice-presidente, ministro Luiz Fux, nomeado para o STF em março de 2011, é carioca. Nasceu em 26 de abril de 1953. É doutor em Direito Processual Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 2011 e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 1997 a 2001. É o atual presidente do TSE, cargo que ocupa até a próxima semana. Gisele, e a posse do presidente, do novo presidente e do novo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, vamos acompanhar ao vivo no Direto do Plenário. E por falar em Direto do Plenário, nós dois juntos voltamos na próxima quarta-feira. Exatamente, quarta-feira estaremos aqui, eu também no jornal depois, para poder passar para você tudo que foi analisado pelo Supremo no plenário da Suprema Corte. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.